Hoje vamos analisar um texto bíblico mal compreendido por muitos irmãos sinceros, Romanos 10, verso 4. O texto diz: o fim da lei é Cristo. Será que realmente esse texto está dizendo que Cristo acabou com a lei? Vamos ver o que a palavra de Deus realmente está dizendo. Agora, Romanos 10, 4 é um texto muito mal interpretado, dizendo o seguinte: as pessoas alegam com base nesse texto que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É como se Cristo chegasse e acabasse com a lei. Não é assim. Primeiro, o que Jesus disse em Mateus 5,17? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim cumprir. E aí no verso 18 continua: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. Ou seja, Cristo disse que não veio a abolir os escritos de Moisés e nem o Antigo Testamento, e ponto final. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, ele mostrou que a lei era um conjunto coeso, indissolúvel. Em seu famoso Sermão do Monte, ele citou leis do Decálogo e das demais leis, sem fazer qualquer separação entre lei moral e lei cerimonial. Vamos ver algumas comparações que Jesus fez? Em Mateus 5,21 diz: ouvistes que se disse dos tempos antigos, não deves assassinar, mas quem cometer um assassínio terá de prestar contas ao Tribunal de Justiça. Neste versículo, Jesus citou juntos o quinto mandamento do Decálogo e aspectos da lei judicial, encontradas em Levítico 24:17 e Deuteronômio 17:9. Eu vou apenas citar os textos onde eles estão encontrados, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Aí Jesus prossegue, versículos 23 e 24. Se tu, pois, trouxeres a tua dádiva ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua dádiva ali na frente do altar e vai. Faze primeiro as pazes com o teu irmão, e então, tendo voltado, oferece a tua dádiva. Aqui, Jesus citou a lei religiosa, relativa à oferta de sacrifícios, e da lei civil, Deuteronômio 16:16 e Deuteronômio 19:17. Aí ele continua, versículos 27 e 31. Ele diz: ouvistes que se disse, não deveis cometer adultério. Outro sim foi dito, quem se divorciar de sua esposa, dele certificado de divórcio. Note que Jesus ele prosseguiu citando tanto do Decálogo, os 10 mandamentos, como de outras leis, como essa que regia os tratos conjugais, que você pode encontrar lá em Êxodo 20:14 e Deuteronômio 24:1. Aí ele cita no versículo 33. Novamente, ouvistes que se disse dos tempos antigos, não deves jurar sem cumprir, mas tem de pagar os teus votos a Jeová. Nesse versículo, o Filho de Deus citou das leis religiosas, que diziam respeito à obrigação dos membros da nação de Israel para com o seu Deus Jeová, encontradas em Levítico 19:12, Números 32 e Deuteronômio 23:21. Aí ele continua, versículo 38 e 43a. Ouvistes que se disse, olho por olho e dente por dente. Ouvistes que se disse, tens de amar o teu próximo. Os versos que foi citado, eles citam tanto das leis judiciais e das leis que regem os tratos entre si e dos membros da nação, encontrados em Êxodo 21:24, Levítico 24:20, Deuteronômio 19:21 e Levítico 19:18. Observe que, em parte alguma, Jesus declarou ou mesmo deixou transparecer que a lei de Deus dada por meio de Moisés à nação de Israel fosse dividida em parte moral e parte cerimonial. Muito menos que a chamada lei cerimonial, ela iria findar, ao passo que a chamada lei moral, não. A soma de todas elas constituía um conjunto indiviso da legislação que o Criador deu à nação de Israel. Em razão disso, lemos em Salmos 78:5. E ele passou a suscitar uma advertência em Jacó, e pôs uma lei em Israel.
Sabemos que o Código da Lei era constituído por mais de 600 leis individuais. Mas, como se tratava de um conjunto unificado de leis quanto à origem divina e, consequentemente, quanto à importância, o Salmo ele adrede citando e menciona esse Código Legislativo ou Constituição Nacional como sendo uma lei. Assim, a divisão da lei em duas, visando favorecer a continuidade de uma dessas partes, ela não tem base bíblica. Jesus disse que ele não veio destruir a lei e os profetas. Pense no que os profetas predisseram com respeito ao nascimento de Jesus. As profecias diziam que ele nasceria de uma virgem, na cidade de Belém, e que seria traído por 30 moedas de prata. Ora, essas profecias não foram destruídas, mas já se cumpriram. Não precisamos mais esperar Jesus nascer e morrer pela humanidade. Os profetas, eles de fato não foram destruídos, mas estão todos registrados na Bíblia para o nosso benefício e instrução. Por isso, Jesus é chamado de a verdade, porque as palavras dos profetas se tornaram realidades em Jesus Cristo, conforme diz João 14,6. Por exemplo, Jesus ele não destruiu a celebração da Páscoa anual, aquela com a morte de um cordeiro sacrificial, mas afastou do caminho por cumpri-la, tornando-se o verdadeiro cordeiro pascual. Podemos ver isso em Efésios 2, 14 e 15. Ali diz: pois ele é a nossa paz, aquele que das duas partes fez uma só, e que destruiu o muro no meio, que os separava. Por meio de sua carne, veja, ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos consistida em decretos. Colossenses 2,14. E apagou o documento manuscrito, que era contra nós, que consistia em decretos que estavam em oposição a nós, e ele o tirou do caminho por pregá-lo na estaca de tortura. Colossenses 2,16. O documento manuscrito que foi apagado também inclui todos os sábados, qualquer um deles. Mateus 5,18 diz: pois deveras eu vos digo que antes passariam o céu e a terra do que passaria uma só letra menor, ou uma só partícula de uma letra da lei, sem que tudo se cumprisse. Veja, Jesus não disse que a lei não passaria. Não, ele disse que ela não passaria sem que se cumprisse. Ou seja, depois da lei ser cumprida, ela passaria. É óbvio isso. Em outras palavras, seria mais fácil os céus e a terra literais deixarem de existir do que Deus deixar de cumprir as suas leis, provando assim que Deus não é mentiroso ao cumprir as suas promessas. Até porque a palavra cumprir em Mateus 5,17 significa pleró. Olhando no dicionário Strong, veja só o que significa essa palavra, ou como ela pode ser vertida. Eu separei ali a parte C. Consequentemente, preencher, completar, tornar perfeito, realizar, alcançar um fim. Exatamente. Depois que Jesus cumprisse a lei, ela findaria. Falando a respeito deste versículo, Mateus 5,17, a Bíblia de Estudo Perguntas e Respostas de Norman Geisler e Thomas Wayne, ele faz uma explicação bem interessante. Ali diz: os cristãos hoje não mais se acham debaixo dos 10 mandamentos, tais como foram dados por Moisés, assim como não estamos debaixo dos requisitos da lei mosaica de sermos circuncidados, ou se levarmos um cordeiro ao templo em Jerusalém para ser sacrificado. O fato de estarmos presos às leis morais semelhantes contra o adultério, contra a mentira, contra o roubo e contra o assassinato não prova que estamos ainda debaixo dos 10 mandamentos. Assim como o fato de haver, olha só que interessante, haver leis de trânsito semelhantes em países diferentes não implica que o infrator da lei do país A esteja sujeito à lei do país B. A verdade é que aquele que violou uma lei no país A não violou lei alguma do país B, nem muito menos está sujeito às penalidades impostas neste país. E é interessante que nós vamos ver no decorrer desse vídeo, a harmonia que a Bíblia tem em falar a respeito disso,
que ao passo que Jesus Cristo cumprisse a lei, o texto é óbvio, ela deixaria de existir. Vamos dar continuidade ao vídeo. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. Agora, o que quer dizer Romanos 10:4? Temos que analisá-lo contextualmente. Eu vou ler a partir do verso 1 para você e vou lhe dar uma tradução espetacular que vai lhe mostrar que muito do que certos apologistas, dispensacionalistas têm alegado contra a lei de Deus não passa de conversa furada. Tá ok? Romanos 10:1-4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele está falando aqui dos judeus, os israelitas, né? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, e por aí segue o texto. Eu quero explicar especialmente até o verso 5. A palavra lei, o fim da lei é Cristo, se refere aqui aos escritos de Moisés. Porque o verso 5 fala de Moisés. Então o que Paulo está argumentando? Os judeus não entenderam que a justiça provém de Deus e não da lei de Moisés. E que o objetivo da lei de Moisés não é justificar o crente, mas é levar o crente para que Cristo justifique o crente. O que Paulo está dizendo é que os judeus não conseguiram perceber que o centro da Torá é Cristo. É por isso que a tradução judaica da Bíblia, e você vai ver agora uma foto, uma imagem deste texto de Romanos 10:4, a tradução judaica da Bíblia diz assim: porque o objetivo da Torá é Cristo. Olha como é bonito o significado. Ao invés de dizer que a lei foi abolida ou que não tem cabimento algum, o texto está dizendo o seguinte: o objetivo da Torá, o objetivo dos escritos de Moisés não é prover justificação para você, mas é mostrar aquele que justifica você dos seus pecados, que é Jesus Cristo. Você percebeu? Estudando a Bíblia contextualmente, é impossível aceitarmos a teologia dispensacionalista que alega que a lei foi abolida. Não tem lógica nisso. Portanto, não confie em nenhum site de apologética que distorce Romanos 10:4 e outros textos bíblicos. Não confie, por mais que sejam pessoas sinceras, eles são como esses judeus aqui de Romanos capítulo 10. Eles têm um zelo sem entendimento. Agora, o que quer dizer Romanos 10:4? Temos que analisá-lo contextualmente. Temos que analisá-lo contextualmente. Temos que analisá-lo contextualmente. Vamos analisar então o contexto desde o começo da carta aos Romanos. Em Romanos 2, 17 e 18 lemos: ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, bem, de que lei Paulo está falando? Bem, os versos seguintes, de 22 a 26, respondem: você que diz não se deve adulterar, adultera? Essa lei fazia parte de qual lei mesmo? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Olha só. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão por acaso fazia parte da lei dos 10 mandamentos? Não, né? Tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados?
De que lei Paulo ele está falando? Então, Paulo ele tanto citou coisas da lei moral como da lei cerimonial. Vamos agora ao capítulo 3, versículos 21 e 24. A lei diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante em Jesus Cristo para todos os que creem, mediante Jesus Cristo. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Qual é a lei que Paulo se fala? Sim, a lei e os profetas. A mesma de Mateus 5, 17 e 18, que nós já explicamos. E aí ele continua no verso 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Da fé em quem? Em Jesus Cristo. Então, visto que no cristianismo não há base para a jactância, uma vez que a salvação não é merecida, não há base para a continuação da lei das obras. Aí ele arremata dizendo no versículo 31: anulamos então a lei pela fé, ou por meio de Jesus Cristo? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Mas de qual lei? Que lei? A lei de Cristo, conforme diz Gálatas 6:2. Vamos para frente. Romanos 5, 12 e 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ao qual era um tipo daquele que haveria de vir. Qual é o ponto? Então ali diz: pois antes de ser dada a lei. Mas que lei? Conforme diz Gálatas 3,17, a lei ela veio à existência 430 anos depois. Ou seja, o conjunto de lei que inclui os 10 mandamentos. Por quê? O próprio verso seguinte responde, em Romanos 5, ali diz: a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, a quem foi dada a lei. Ou seja, 2.500 anos sem um conjunto de lei específico, como era a lei da Israel, que incluía os 10 mandamentos. Vamos para frente. Romanos 6, 14 e 15. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Parece que Paulo já lidava com alguns que queriam seguir as leis ainda. Aí ele continua no verso 17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, por meio da lei, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. E qual forma de ensino? A que foi transmitida. E qual era? A lei de Cristo. Gálatas 6:2. Aí ele continua ali em Romanos 7. Paulo faz uma comparação da lei do matrimônio com a lei mosaica, que foi dada a Israel. Ele diz que a mulher ela só fica livre da lei do marido após a sua morte. Aí no verso 4, ele diz que os cristãos estavam mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Aí no verso 6 ele diz: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. E de qual lei Paulo fala? Verso 7 responde: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. De qual lei Paulo frisa que estamos livres? Sim, ele cita uma das leis dos 10 mandamentos, que fazia parte do conjunto inteiro de lei dada à nação de Israel. Mas ele cita exclusivamente uma lei dos 10 mandamentos.
Aí chegamos então em Romanos 10:4. A própria continuação do versículo de Romanos 10:4 mostra claramente que a referência ao término ou cessação da lei como um todo, incluindo os 10 mandamentos. Vejamos, ali diz, para a justificação de todo o que crê. Assim, a justificação dos servos de Deus estava subordinada ao termo da lei. A lei constituía um impedimento à justificação dos fiéis. Mas como assim? Bem, acontece que o pacto da lei trazia um requisito. Gálatas 3:10, a parte B, diz: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Como afirmou o discípulo Tiago, em Tiago 2:10. Pois quem observar toda a lei, mas der um passo em falso num só ponto, tem se tornado ofensor contra todos eles. Assim, o povo judeu que havia recebido a lei, por constituir parte da humanidade imperfeita, recebeu a maldição imposta como penalidade pelo pacto da lei. Como Paulo explicou em Gálatas 3:10, a parte A. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Mas por que Deus daria um conjunto de leis, seguido desse requisito de cumprir todas as coisas dessa lei, sob pena de maldição? Bem, vamos explicar. Existem 3 motivos. Primeiro, mostraria aos servos de Deus pré-cristãos a plena pecaminosidade deles, conscientizando-os da necessidade de um Redentor. Conforme Paulo explicou em Gálatas 3:19, a parte A. Porque, então, a lei, ela foi acrescentada para tornar manifestas as transgressões. Mas até quando tal lei permaneceria? O mesmo versículo responde, agora a parte B, até que chegasse o descendente a quem se fizera a promessa. Quem é esse descendente? Paulo responde em Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e a descendentes, como no caso de muitos, mas como no caso de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Segundo motivo, identificar o Messias, que era Jesus Cristo. Paulo afirmou em Gálatas 3:24, a lei, por conseguinte, tornou-se o nosso tutor, conduzindo a Cristo, para que fôssemos declarados justos devido à fé. Por ter nascido como humano perfeito, Jesus cumpriu perfeitamente todos os requisitos da lei, podendo assim ter sido identificado pelos sinceros observadores como sendo realmente o prometido Messias, pois ele cumpriu a lei e os profetas. Terceiro, a lei também proveu sombras ou modelos ilustrativos das realidades celestiais. Tendo cumprido tais objetivos, não havia mais necessidade de tal lei, conforme disse Paulo em Gálatas 3:25. Mas agora que chegou a fé, representando Cristo, não estamos mais debaixo de um tutor, que representava a lei. A comparação da lei como sendo um tutor também aponta para o término dela, pois um tutor não mantém a tutela de uma criança para sempre. Referindo-se ao texto de Gálatas sobre a palavra aio ou tutor, veja o que o dicionário Strong diz. Aí ele fala, substantivo de pais, uma criança, um líder que deriva de agô, ou liderar, um instrutor, um professor de crianças, um professor de escola, um pedagogo. Normalmente um escravo ou um homem liberto a quem eram confiados os meninos de uma família, que os treinava, instruía, em casa e os acompanhava às escolas públicas. Em todo o Novo Testamento, usado em sentido figurado sobre a lei mosaica. Olha só que interessante. Então, um tutor, conforme já foi dito, ele não mantém a tutela para sempre. E é interessante que a Bíblia de Estudo Nova Tradução na linguagem de hoje, olha só o que ela fala sobre Gálatas 3:24. Para explicar a finalidade da lei, Paulo usa a figura de um professor particular, ou tutor, que naquele tempo tinha o dever de educar e disciplinar a criança entregue a seus cuidados, bem como tratar dos negócios dela. Mas até quando? Até que Cristo viesse, ou para nos levar a Cristo. A Bíblia de Jerusalém fala algo bem interessante também sobre esse texto. Ali diz,
A partir do momento em que o pedagogo conduziu os filhos até o mestre, seu papel chegou ao fim. Tal era o papel preparatório, essencialmente temporário da lei, que agora já chegou à sua complementação pela fé em Cristo e pela graça. Veja que a nota até cita Mateus 5,17, mostrando que Jesus cumpriu a lei e os profetas. A King James também fala algo. A expressão original grega paidagogos refere-se a um tipo especial de escravo, também chamado de aio, cuja principal responsabilidade era acompanhar os filhos do seu amo na execução dos seus deveres escolares, bem como na sua formação acadêmica e cultural. Fazia parte de suas funções caminhar e seguir seus pupilos por todos os lugares, sempre zelando por sua educação e segurança. A lei, portanto, pode conduzir o ser humano a Cristo, porém somente Jesus é capaz de tirar o poder do pecado da alma humana e ser seu advogado. Por isso, em Romanos 10,4, a tradução mais correta seria fim, e não objetivo. Novamente, a nota da nova tradução da linguagem de hoje diz sobre Romanos 10,4. A lei chegou ao fim. Em vez de chegou ao fim, o texto original também pode ser traduzido por a lei foi cumprida. Olha só que interessante. Com a vinda de Cristo, Deus não aceita ninguém com base na lei. O Evangelho de Cristo mostra como a pessoa é aceita por Deus. A King James, em sua nota referente a Romanos 10,4, também diz: o vocábulo grego original, telos, que é aqui traduzido por fim, tem um duplo sentido. Por um lado, refere-se à finalidade ou ao objetivo a ser conquistado, e por outro, término ou ponto final. Jesus Cristo corresponde a ambos, porque ele é o alvo da lei, como também o encerramento da lei como a maneira de conquistar a salvação e as bênçãos de Deus. Veja só, né? Fechamos aqui com chave de ouro o argumento. Então, o nobre pastor, ao usar, né, uma falácia ali, a dizer que o correto não é fim, é o objetivo da lei, é Cristo, isso não muda nada. Porque a lei era um aio, ou um tutor até Cristo, conforme diz Gálatas 3,24. Chegando o tutor, ou chegando, né, Jesus Cristo, a lei chegou ao fim. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. Simples e fácil de entender. Então, se nós não estamos mais debaixo da lei, aí vem os argumentos, né? Eu posso matar, roubar, assassinar, etc. Provavelmente ele usaria esse argumento. Bem, isso é o que nós responderemos então no próximo vídeo. Não perca! E nunca se esqueça!